outra era. Charles Farrell e a Jeanette Gaynor tinham feito no cinema mudo o sétimo céu. Era o sétimo andar onde eles moravam, pobres, mas felizes, porque se amavam, né? Esse filme foi um sucesso tremendo de fins do cinema mudo. Não vou dizer que eu participei disso, que eu tinha 4 anos de idade, por aí. Mas eu sei a respeito, já li muito a respeito, já vi cenas desses filmes, tudo isso aí. Era a dupla mais famosa do cinema americano e ela era queridinha do cinema americano, a Jeanette Gaynor. E não é que o nosso Raul Julián contracenou com ela nesse filme? Ele era um triângulo amoroso, ele era o latino do filme, né? E tem o Charles Farrell, era o americano, e a menina aí, tem um triângulo aí. E o filme se chamava Delicious, e a canção é do George Gershwin, do grande Gershwin, que dava título ao filme, era a canção principal, e ele, além de ter participado do filme, ele cantou a melodia que dava título ao filme, veio o destaque que foi dado a ele. Pois bem, muitos anos depois eu entro na Tribuna aqui de Santos, no jornal Tribuna, no tempo não é do... o tempo do Geraldo não foi com ele que eu falei, com o lá que escrevia sobre teatro lá. Não. Bom, um amigo lá. Hein? Evêncio daqui. Meu querido Evêncio, eu fui lá levar qualquer coisa para ele, talvez o meu artigo da semana, né, que eu escrevia para a Tribuna naquele tempo. Ele me disse, você se lembra do Raul Julián? Eu pensei com meu esposo ali, caramba, vai dizer que o homem morreu, né? Ele disse, não, sim, claro. Por quê? Ele acaba de sair daqui, você ainda pega ele no elevador. E eu corri, peguei ele no elevador. O Raul Julián, essa figura aí, já velho, né? Não sei o que ele veio fazer em Santos, ele disse que tinha qualquer problema aqui, deu uma passada aqui, precisou passar na Tribuna por causa desse próprio assunto. E na porta do elevador, ele até deixou passar vários elevadores, e batemos um papo gostoso. Eu queria muito contar para ele que numa música minha eu fiz a citação dessa música aí, eu fiz um perfil desse You're so delicious and so, com a Sinfonia Opus 21 de Anton Weber, que é eu fiz fiz um perfil duplo das duas músicas. Eu contei isso para ele, né? Ele achou muito interessante, e eu falei, essa música até que foi editada, uma edição muito antiga da USP, lá, que tinha lá, fizeram uns poucos exemplares só. É uma obra minha chamada Vai e Vem, que tem várias citações, uma delas é essa. Eu contei isso para ele. E aí a gente conversou mais um pouco, e ele me contou uma coisa muito interessante que eu passo para vocês. Porque eu também me lembrei do filme Voando para o Rio, que ele fez, um filme notabilíssimo, que é uma história do hotel que inaugurava lá no Rio de Janeiro, que é o Copacabana Palace, né? E que uma turma de músicos dos Estados Unidos viriam a esse hotel. Ele me disse que, por ser brasileiro, ele não só atuou no filme, como foi o diretor de elenco e de todos os assuntos referidos ao Brasil. Mas como diretor de elenco, ele reuniu 2 artistas que dançavam, porque ele precisava de danças do filme. Esses caras eram o Fred Astaire e a Ginger Rogers. Quer dizer que esse cidadão brasileiro aí formou essa dupla famosíssima, a dupla mais famosa de dança do cinema inteiro, mundial, da história do cinema. Fred Astaire e Ginger Rogers. Ele reuniu por acaso, contratou os 2 que dançaram no filme, mas não com uma dupla aqui. Eles não eram ainda, se tornaram a partir desse filme. Então ele foi uma figura muito interessante, esse Raul Julián, e eu tive essa felicidade, como admirador que eu era dele, né, de ter passado isso pela minha vida, encontrar o homem lá na porta do elevador, subindo e descendo, a gente batemos um papo, né. E
E, curiosamente, essa Janete Gaynor tem uma interessante passagem dela pelo Brasil. Houve um tempo em que aquele Planalto onde está Brasília ficou muito famoso por pessoas que tinham uns tipos de religiões aí alternativas, achavam que era um local que, se estourasse o mundo atômico, aí lá ia se salvar, né? Então, muitos americanos na época compraram terras lá, e ela foi uma delas. A Janete Gaynor, essa atriz, e o marido dela, que era o grande figurinista, Alain? Não. Esqueci o nome dele agora. Era o figurinista da Metro Goldwyn Mayer, né? Grande desenhista de moda, né? Era o marido dela. Os dois, um casal, né? Tiveram terras aqui, naquela região em volta de Brasília, por uns tempos. E agora, o que fazer? Agora, eu contei isso porque, não sei, esse filme me comove porque eu sou muito normalmente ligado. Eu gosto de música, eu não sou um compositor erudito, porque realmente é a melhor música que se faz no mundo, não há a menor dúvida disso. Por melhor que seja a música popular, ninguém supera. Só pegar os três Bs, como dizem os alemães, né? Bach, Beethoven e Brahms, né? Mas não são só eles, é claro. Tem o Fauré, tem o Schumann, tem o Chopin, Liszt, Tchaikovsky, Villa-Lobos, Almeida Prado. Mas eu gosto de música, né? Eu gosto. Aliás, eu curto, curiosamente, muito no erudito. Não, no popular, vamos começar por aí. O que ela tem de erudito, a música popular tem o seu aspecto erudito. Não todas. Tem aquelas mais rampeiras, realmente, o povão sacudir as cadeiras. Mas, curiosamente, numa canção popular, assim que você pode pegar do Noel Rosa, como João Ninguém. Já ouviram o João Ninguém, do Noel Rosa, cantado pela Aracide Almeida? Quem já ouviu isso, levanta a mão. Mentiroso. Mentirosa nada. Dificilmente tocam isso. Mas eu tenho. João Ninguém, cantado pela Aracide Almeida. Tem um arranjo extraordinário por baixo, um conjunto regional pequeno, um pianista fantástico que se chamava Fats Elpidio, que era admirador do Fats Waller, o pianista americano. Esse disco, para mim, é tudo. Está ao lado de Schumann, está ao lado de Fauré, de tudo isso. Ele tem um teor, é um teor misterioso que até hoje não sei definir, não sei explicar para vocês o que é, mas que eu sinto. Eu detecto esse teor erudito que a música popular tem, né? E que eu sinto bastante no Jobim, o que não é nada extraordinário, porque o Jobim, você deve saber que praticamente foi um compositor erudito. Ele ia ser compositor erudito. Ele frequentava as rodas da Orquestra Sinfônica Brasileira. Quem me contou isso foi o Cláudio Santoro. Lembra do Santoro? O Santoro, eu estudei um pouquinho com ele. Eu falo isso mais em homenagem, porque foram só 6 encontros, né? Mas 6 encontros produtivos, mas porque nos tornamos amigos também. Uma vez ele me contou que quando criaram a Sinfônica Brasileira, da qual ele foi, se não me engano, até o primeiro violino, o Santoro era violinista bom, eles que tinham uma rodinha lá que se formava. E o Jobim era frequentador dessa rodinha. O Jobim queria ser compositor erudito. E ele estava se formando ali. Aliás, naquela rodinha estava se formando uma canção brasileira também, nova, que já não era mais aquela canção do Villa-Lobos, nem do Camargo Guarnieri, era uma novidade. Já mais, um toque mais moderno, assim, que o Santoro fez. O Santoro tem umas canções dessa época extremamente bonitas. Tem uma que eu até choro por ouço. Aquela... É linda essa música, conhece? É linda essa música, muito bem. Essa música, essa série do Santoro, essa música, o que o Jobim frequentava essa roda, eles estavam estruturando em nível erudito uma nova canção brasileira. O Jobim estava nessa aí.
Só que ele era bom no popular também, para ganhar vida tocava naqueles bares, né? E aí ele acabou se identificando e ficando na área popular, porque paga bem pra cacete, né? E dá celebridade, a outra não dá. E fez ele muito bem, eu acho que eu também teria feito o mesmo. Mas ele levou, na verdade, daí, me disse o Santoro, ele levou dali o gênio da bossa nova, né? Uma nova canção. Ali o Jobim desenvolveu isso na área popular, só que aí bateu uma batida nova ali. Aí com outros compositores que entraram, o Gilberto introduz uma batida nova do violão, por aí afora. Eu estou contando isso para mostrar a vocês que há uma relação muito grande entre a música erudita e a popular. Uma relação muito grande, de grande aproximação e de grande separação também. O Gandini, que é um grande compositor de música eletrônica argentino, faz a música mais experimental possível, não é música eletrônica de pista, não vão entender que é música de DJ. É música eletrônica mesmo, com sons eletrônicos, geradores, tudo isso aí. Ele faz essa música e ao mesmo tempo ele foi o pianista do Piazzolla. Então ele vive os dois mundos. Vive o mundo da música popular e da música erudita. E ele diz textualmente, a música erudita não tem absolutamente nada a ver com a popular. Já é um outro ponto de vista. E ele deve saber o que diz, porque ele faz as duas, né? Eu já não posso ter muita certeza disso, porque só faço uma delas. Mas eu acho que, do ponto de vista que ele está falando, que é muito complicado, eu não vou conversar aqui, eu acho até que ele tem razão. Mas, voltando ao que eu falava no começo, eu busco muito no popular, que eu descubro o teor erudito que elas têm. Que elas realmente têm em alguns casos. E se tem como exemplo essa música do Noel Rosa, que é uma beleza de música. E aí, a Aracide Almeida, nem sei se ela foi lá uma grande cantora, mas essa música ela está simplesmente extraordinária, né? E o conjunto que toca, esse pianista, é fantástico, né?